Watts para um negociador. Quando o processo fica mais lento, também fica mais calmo. Afinal de contas, quem está falando não está atirando. Houve um alívio quando os assaltantes começaram a reclamar que queriam comida. Joe ficou indo e voltando com eles durante algum tempo discutindo o que comeriam e como entregaríamos a eles. Isso se tornou uma negociação por si só. Acertamos tudo, nos preparamos para enviar a comida por meio de uma espécie de robô, porque só assim o cara se sentiu confortável, mas então ele voltou atrás e disse para esquecermos o assunto. Contou que haviam encontrado alguma comida lá dentro. Era um obstáculo após outro, uma cortina de fumaça após outra. Quando parecia que estávamos fazendo um pequeno progresso, o líder dava uma virada abrupta, ou desligava o telefone na nossa cara, ou mudava de ideia. Enquanto isso, nossos investigadores pesquisavam o registro de cada um de dezenas de veículos estacionados ali perto. Conseguiram falar com os proprietários de todos, exceto um carro que pertencia a alguém chamado Chris Watts. Essa se tornou nossa única pista na época, e enquanto nosso interminável vai-vem continuava ao telefone, enviamos um grupo de policiais ao endereço de Chris Watts. Lá eles encontraram alguém que conhecia Chris Watts e concordou em ir à cena do impasse para possivelmente identificá-lo. Ainda não tínhamos uma imagem do interior do banco, então nossa testemunha ocular teve que ser uma testemunha auditiva, e ela identificou Chris Watts pela voz. Agora sabíamos mais sobre nosso adversário do que ele pensava que sabíamos, o que nos deu uma vantagem momentânea. Estávamos encaixando todas as peças do quebra-cabeça, mas isso não nos aproximou do fim do jogo, que terminaria quando determinássemos com certeza quem estava dentro do prédio, assegurássemos a saúde e o bem-estar dos reféns e retirássemos todos em segurança, os mocinhos aos bandidos. A voz. Depois de 5 horas, como ainda estávamos empacados, o tenente encarregado me pediu para assumir a negociação. Joe estava fora, eu estava dentro. Na prática, essa era a única jogada estratégica à nossa disposição que não envolvia uma escalada de força. O homem que agora conhecíamos como Chris Watts continuava encerrando as ligações abruptamente, então meu trabalho era encontrar uma maneira de mantê-lo falando. Mudei minha voz para a voz de locutor de FM tarde da noite, profunda, suave, lenta e tranquilizadora. Eu fora instruído a confrontar Watts sobre sua identidade assim que possível. Assumi o telefone sem nenhum aviso, em substituição a Joe contrariando o protocolo. Foi uma manobra astuta do tenente da NYPD para agitar a cena, mas o tiro poderia facilmente ter saído pela culatra. A voz reconfortante foi a chave para atenuar o embate. Chris Watts ouviu minha voz na linha e me interrompeu imediatamente. Ei, o que houve com o Joe? Respondi. Joe saiu. Aqui é o Chris. Agora você vai falar comigo. Não era uma pergunta. Fiz uma afirmação com inflexão para baixo, em um tom de voz com a mesma característica. A melhor maneira de descrever uma voz de locutor de FM tarde da noite é como a voz da calma e da razão. Quando estão deliberando sobre uma estratégia ou abordagem de negociação, as pessoas costumam concentrar todas as suas energias no que dizer ou fazer. Entretanto, o nosso jeito de ser, nossa atitude e expressão, de maneira geral, é mais fácil de representar, e também o modo mais imediatamente eficaz de exercer influência. Nosso cérebro não apenas processa e entende as ações e palavras dos outros, mas também seus sentimentos e intenções, o significado social do comportamento e das emoções deles. Em um nível mais inconsciente, podemos compreender a mente de outra pessoa não por meio de algum tipo de pensamento, mas literalmente captando o que ela está sentindo. Pense nisso como uma espécie de telepatia neurológica involuntária. Cada um de nós a cada momento sinalizando ao mundo se está pronto para brincar ou lutar, rir ou chorar. Quando irradiamos cordialidade e aceitação, as conversas parecem fluir. Quando entramos em uma sala exalando conforto e entusiasmo, atraímos as pessoas para nós. Sorria para alguém na rua e, por reflexo, essa pessoa vai sorrir também. Entender esse reflexo e pô-lo em prática é crucial para o sucesso de praticamente cada habilidade de negociação que se pode aprender. É por isso que sua ferramenta mais potente em qualquer comunicação verbal é a voz. Você pode usá-la para intencionalmente alcançar o cérebro de alguém e mudar o interruptor emocional. De desconfiar para confiar. De nervoso para calmo. Em um instante, o interruptor mudará para a expressão desejada. Existem basicamente 3 tons de voz que negociadores podem usar. A voz de locutor de FM tarde da noite, a voz positiva, brincalhona e a voz direta ou assertiva. Esqueça a voz assertiva por enquanto. Exceto em circunstâncias muito raras, usá-la é como dar uma bofetada no próprio rosto enquanto se tenta avançar. É uma sinalização de dominância, que, de maneira agressiva ou passivo-agressiva, induzirá o interlocutor a repelir as tentativas de ser controlado. Na maioria das vezes, o melhor é usar a voz positiva, brincalhona. É a voz de uma pessoa tranquila, agradável, com uma atitude leve e encorajadora. A chave aqui é relaxar e sorrir enquanto estiver falando. Um sorriso, mesmo quando se está ao telefone, tem um impacto tonal que será captado do outro lado da linha. Os efeitos dessas vozes são comuns a todas as culturas e sempre compreendidos. Durante férias na Turquia com sua namorada, um dos instrutores do Ibex Van Group ficou perplexo, até um pouco constrangido, por sua parceira conseguir os melhores preços pechinchando nas vielas dos mercados de especiarias de Istambul. Para os comerciantes de tais mercados em todo o Oriente Médio, regatear é uma forma de arte. Eles desenvolveram uma inteligência emocional afiada e usam de hospitalidade e amabilidade para atrair o cliente e criar uma reciprocidade que resulte em uma compra. Mas isso funciona nos 2 sentidos, como nosso instrutor descobriu observando sua namorada em ação. Ela tratava cada negociação como um jogo divertido, de modo que mesmo quando a pressão poderia soar meio agressiva, seu sorriso e seu jeito brincalhão levavam os comerciantes a ceder. Quando as pessoas se acham em um estado de espírito positivo, pensam mais rapidamente e tendem a colaborar e a resolver problemas, em vez de lutar e resistir. Isso se aplica a quem ganha um sorriso e também a quem sorri. Um sorriso em seu rosto e em sua voz aumentará sua agilidade mental. A voz brincalhona não era uma opção com Chris Watts. A do locutor de FM tarde da noite, sim. Quando você muda a inflexão para baixo, falando lenta e claramente, transmite a ideia de que está no controle. Já quando inflete a voz para cima, chama uma resposta. Por quê? Porque esse tom embute um grau de incerteza e faz uma afirmação soar como uma pergunta. A porta estava aberta para o cara assumir a liderança, então ali eu tive o cuidado de permanecer calmo e me mostrar seguro. É a mesma voz que posso usar em uma negociação de contrato, quando um item não admite discussão. Se vejo uma cláusula de prestação de serviço, por exemplo, digo, não fazemos prestação de serviço. Assim, abrupto, direto, simples e amistoso. Não ofereço alternativa, porque isso incorreria em mais discussão. Então faço uma declaração direta. Foi minha cartada ali. Eu disse. Joe saiu. Agora você vai falar comigo. Acordo feito. Você pode ser bem direto, desde que transmita segurança por meio de um tom de voz que afirme, eu estou bem, você está bem, vamos resolver as coisas. A maré estava mudando. Chris Watts se agitou, mas àquela altura tinha poucas opções. O outro bandido desceu ao porão para buscar uma das funcionárias do caixa. Ela desaparecera no subsolo em algum momento, mas Chris Watts e seu cúmplice não a haviam perseguido, porque sabiam que ela não iria a lugar algum. Agora esse assaltante a arrastava de volta a escada acima e a punha ao telefone. Ela disse. Eu estou bem, ponto, só isso. Falei.
Quem é? Ela repetiu. Eu estou bem. Eu queria que ela continuasse falando, então perguntei como se chamava, mas então, de repente, ela não estava mais na linha. Essa foi uma jogada brilhante da parte de Chris Watts. Provocando-nos com a voz da mulher, ele fazia uma ameaça sutil e indireta, uma maneira de indicar que estava dando as cartas do outro lado da linha sem agravar ostensivamente a situação. Ele nos oferecerá uma prova de vida, confirmando que, de fato, havia reféns em estado decente bastante para falar ao telefone, mas não permitiu que obtivéssemos qualquer informação útil. Com isso, conseguiu recuperar algum controle sobre a situação. Espelhamento. Chris Watts voltou ao telefone tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mostrava-se um pouco agitado, isso era certo, mas ao menos estava a fim de falar. Nós identificamos cada carro na rua e falamos com todos os proprietários, exceto um, disse eu a Watts. Temos uma van aqui fora. Uma van azul e cinza. Descobrimos quem são os proprietários de todos os veículos, exceto esse em particular. Você sabe alguma coisa sobre isso? O outro veículo não está lá porque vocês afugentaram meu motorista, respondeu ele impulsivamente. Nós afugentamos seu motorista? Espelhei. Bem, quando ele viu a polícia, caiu fora. Nós não sabemos nada sobre esse cara. Era ele quem estava dirigindo a van? Perguntei. O espelhamento entre mim e Watts continuou, e ele admitiu vários pontos que o prejudicavam. Começou a vomitar informações, que é o modo como agora nos referimos a situações assim em minha empresa de consultoria. Ele falou sobre um cúmplice do qual não tínhamos qualquer conhecimento na hora. Esse diálogo nos ajudou a localizar o motorista do carro de fuga. O espelhamento, também chamado de exopraxismo, é em essência uma imitação. É outro neurocomportamento que os humanos e outros animais apresentam. Consiste em copiar a atitude do outro para lhe oferecer algum conforto. Isso pode ser feito com padrões de fala, linguagem corporal, vocabulário, ritmo e tom de voz. Em geral, é um comportamento inconsciente. Raramente percebemos que está acontecendo, mas indica que as pessoas estão criando vínculos em sincronia e estabelecendo o tipo de entendimento que leva à confiança. É um fenômeno, e agora uma técnica que segue um princípio biológico elementar, mas profundo. Tememos o diferente e somos atraídos pelo que é semelhante. Como diz o ditado, pássaros da mesma plumagem voam juntos. O espelhamento, portanto, quando praticado de maneira consciente, é a arte de insinuar semelhança. Confie em mim, você e eu somos iguais, indicam um espelho para o inconsciente do outro. Quando estamos atentos a essa dinâmica, nós a enxergamos em toda parte, casais caminhando na rua com passos em perfeita sintonia, amigos conversando no parque, ambos balançando a cabeça e cruzando as pernas ao mesmo tempo. Essas pessoas estão, em uma palavra, conectadas. Embora o espelhamento seja com mais frequência associado a formas de comunicação não verbal, em especial a linguagem corporal, no caso de um negociador, um espelho se limita a palavras e nada mais. Desconsidera a linguagem corporal, o sotaque, o tom ou o modo de se expressar. Concentra-se nas palavras. Isso é quase risivelmente simples. Para o FBI, um espelho é quando você repete as últimas 3 palavras, ou a palavra fundamental em um grupo de 3, que alguém acabou de dizer. De todas as ferramentas para negociação de reféns do FBI, o espelhamento é a que mais evoca um truque da mente Jedi. Simples, mas, ainda assim, espantosamente eficaz. Ao repetir o que o outro disse, você desencadeia esse instinto de espelhamento, e seu interlocutor, inevitavelmente, irá raciocinar sobre o que acabou de ser dito e sustentar o processo de conexão. O psicólogo Richard Wiseman convidou garçons para participar de um estudo cujo objetivo era identificar o método mais eficaz para criar uma conexão com estranhos. Espelhamento ou reforço positivo. Um grupo de garçons ficou com a técnica do reforço positivo. Em resposta a cada pedido, cobria os clientes de elogios e incentivos, usando declarações como ótimo, sem problema e com certeza. Outro grupo de garçons esperou seus clientes, ou seja, limitou-se a repetir-lhe seus pedidos. Os resultados foram impressionantes. A gorjeta média dos garçons que usaram o método do espelhamento foi 70% maior que a daqueles que usaram o reforço positivo. Decidi que era hora de atingi-lo com seu nome, de mostrar que sabíamos quem ele era. Eu disse: tem um veículo aqui fora, e está registrado em nome de Chris Watts. Tudo bem, retorquiu ele, sem revelar nada. Continuei. Ele está aí? É você? Você é Chris Watts? Foi uma pergunta estúpida. Um erro. Para um espelho ser eficaz, você tem que deixá-lo ali fazendo seu trabalho. Ele precisa de um pouco de silêncio. Eu atropelei meu espelho. Assim que disse isso, quis voltar atrás. Você é Chris Watts? Que diabos esse cara poderia responder? É claro que ele disse não. Eu fizera uma jogada tola e dera a Chris Watts uma saída para se esquivar do confronto, mas ele ficou agitado. Até então ele tinha certeza do anonimato. Qualquer que fosse a fantasia que estivesse passando por sua cabeça, havia uma alternativa para ele, um botão de começar do zero. Agora Chris Watts pensava diferente. Eu me contive, fui mais devagar, e dessa vez, calei a boca depois do espelho. Eu disse: não? Você respondeu, tudo bem. Ele estava nas minhas mãos, pensei. Seu tom de voz se elevou e ele deixou escapar algumas coisas, vomitando mais informações. Ficou tão desconcertado que, a certa altura, parou de falar comigo. De repente, seu cúmplice, que mais tarde soubemos tratar-se de Bob Goovin, tomou o lugar dele ao telefone. Até então não conhecíamos esse segundo assaltante. Sabíamos o tempo todo que Chris Watts não estava agindo sozinho, mas não tínhamos uma boa leitura sobre quantas pessoas participavam do assalto. De repente, seu cúmplice involuntário assumiu a ligação, pensando que Joe, o primeiro negociador, ainda estava do outro lado da linha. Soubemos disso porque ele ficou me chamando de Joe, o que nos mostrou que estava na jogada havia tempos, mas, de alguma forma, menos envolvido enquanto o impasse se arrastava. No mínimo, a desconexão entre eles me informou que aqueles caras não estavam exatamente de acordo, mas não me apressei em corrigi-lo. Outra coisa, parecia que esse segundo cara estava falando através de uma toalha ou um moletom, como se estivesse mordendo algum tipo de tecido. Ter chegado ao ponto de disfarçar a voz era claramente um sinal de que estava assustado. Parecia nervoso e muito agitado, ansioso em relação ao desfecho daquela situação. Tentei acalmá-lo, ainda com a voz de locutor em inflexão para baixo. Eu disse: ninguém vai a lugar nenhum, ninguém vai se ferir. 1 minuto e meio depois, a agitação pareceu desaparecer. O tom abafado também. Sua voz soou muito mais clara quando ele disse: eu confio em você, Joe. Quanto mais eu mantinha esse segundo cara ao telefone, mais ficava claro que ele não queria estar naquele lugar. Bob queria sair, e, é claro, queria sair sem ser ferido. Ele já estava profundamente envolvido, mas não queria se envolver ainda mais. Não tinha começado o dia pensando em assaltar um banco, mas só passou a enxergar uma saída ao ouvir minha voz calma do outro lado da linha. O 7º maior exército permanente do mundo estava de prontidão do lado de fora. É esse o tamanho da NYPD em força total, e suas armas estavam apontadas para ele e seu parceiro. Obviamente, Bob estava desesperado para sair por aquelas portas desarmado. Eu não sabia em que lugar do banco Bob estava. Até hoje, não sei se ele conseguiu se afastar do parceiro ou se estava falando comigo à vista de Chris Watts. Só sei que capturei sua atenção total e que ele estava procurando uma maneira de encerrar o impasse, ou pelo menos de encerrar seu papel naquilo.
Mais tarde, eu soube que entre um telefonema e outro Chris Watts estava ocupado escondendo dinheiro no interior das paredes do banco. Também queimou pilhas de notas diante das duas reféns. Parece um comportamento estranho, mas para um cara como Chris Watts, havia uma certa lógica. Aparentemente, ele pusera na cabeça que podia queimar, digamos, $50 mil, se constatassem que faltavam $300 mil. Os funcionários do banco não pensariam em procurar os outros 250 mil. Era um engodo interessante, não exatamente inteligente, mas interessante. Mostrava uma estranha atenção aos detalhes. Em sua mente, se ele conseguisse escapar daquela armadilha que fizera para si mesmo, poderia ficar na surdina durante algum tempo e voltar no futuro para pegar o que escondera. O dinheiro já não constaria dos registros do banco. O que gostei nesse segundo cara, Bob, foi que ele não tentou fazer nenhum jogo comigo. Ao telefone. Foi correto. Então pude responder de maneira igualmente correta. Da mesma maneira que eu tinha uma resposta para tudo que colocava, ele tinha uma resposta para tudo que eu dizia, portanto, estávamos juntos. A experiência me dizia que tudo que eu tinha a fazer era continuar falando e ele viria. Encontraríamos uma maneira de tirá-lo do banco, com ou sem Chris Watts. Alguém da minha equipe me entregou um bilhete. Pergunte se ele quer sair. Então eu disse: você quer sair primeiro? Fiz uma pausa, permanecendo em silêncio. Eu não sei como faria isso, disse Bob por fim. O que impede você de fazer isso agora? Perguntei. Como faço isso? Indagou ele em resposta. Vou lhe dizer, você me encontra lá fora, na frente do banco, agora. Esse foi um momento de grande avanço para nós, mas ainda tínhamos que tirar Bob dali e encontrar uma maneira de fazê-lo saber que eu estaria esperando por ele do outro lado da porta. Eu lhe dera a minha palavra de que ele se renderia a mim e não seria ferido, e agora tínhamos que fazer isso acontecer. Com muita frequência, essa fase de implementação pode ser a mais difícil. Nossa equipe se desdobrou para organizar um plano eficaz. Comecei a vestir um colete à prova de balas. Examinamos a cena e calculamos que eu poderia me posicionar atrás de um dos caminhões grandes que havíamos estacionado em frente ao banco. Isso me daria alguma cobertura. Em seguida, nós nos deparamos com uma daquelas situações enlouquecedoras em que uma das mãos não sabe o que a outra está fazendo. No início do impasse, uma das equipes ergueu uma barricada diante da porta do banco, uma precaução para evitar que os assaltantes fugissem. Todos nós sabíamos disso, é claro, mas quando chegou a hora de Bob se entregar e sair pela porta, foi como se nossos cérebros tivessem entrado no modo pausa. Ninguém da equipe da SWAT pensou em lembrar a alguém da equipe de negociação esse detalhe significativo. Durante longos instantes Bob não conseguiu sair, e eu senti um enjoo no estômago ao pensar que, qualquer que fosse o progresso que acabáramos de fazer com esse cara, aquilo não daria em nada. Enquanto nos recuperávamos do baque, dois caras da SWAT avançaram para a entrada com escudos e armas em punho para remover os cadeados e a barricada da porta. E nesse momento eles ainda não sabiam o que enfrentariam do outro lado. Foi super tenso. Podia haver dezenas de armas apontadas para esses dois caras da SWAT, mas eles não podiam fazer nada a não ser aproximar-se lentamente. Eram sólidos como pedra. Eles destrancaram a porta, recuaram, e por fim o caminho ficou livre. Bob saiu, as mãos para o alto. Eu tinha dado a ele uma série específica de instruções sobre o que fazer e o que esperar ao passar pela porta. Os dois caras da SWAT o revistaram. Bob se virou, olhou e disse: onde está o Chris? Me levem até o Chris. Por fim o trouxeram até mim, e pudemos interrogá-lo em nosso posto de comando improvisado. Foi só aí que soubemos que havia apenas outro assaltante dentro do banco, informação que enfureceu o comandante. Mais tarde, entendi por que ele ficou tão zangado e constrangido com essa reviravolta. O tempo todo ele vinha dizendo à mídia que havia muitos assaltantes lá dentro, uma assembleia internacional de bandidos, lembra? Mas, agora que se revelara que o assalto era basicamente uma operação de dois homens, um dos quais sequer queria participar, parecia que o comandante não tinha compreendido a situação. Porém, como eu disse, ainda não sabíamos da reação do comandante. Tudo que sabíamos era que, segundo aquelas novas informações, estávamos mais perto do que pensávamos de alcançar o resultado desejado. Foi um desdobramento positivo, algo para comemorar. Com os dados mais recentes, seria muito mais fácil seguir negociando, mas o comandante estava furioso. Ele não gostou de ter sido enganado, então ordenou a um dos caras da unidade de resposta de assistência técnica, TARU, na sigla em inglês, da NYPD, que pusesse uma câmera dentro do banco, um microfone, qualquer coisa. Agora que eu estava atracado com Bob, o comandante me trocou por outro negociador principal ao telefone. O novo negociador jogou da mesma maneira que eu algumas horas antes e falou: aqui é Dominique. Agora você vai falar comigo. Dominique Mizino era um ótimo negociador de reféns, na minha opinião, um dos grandes closers, fechadores, do mundo. Closer é o termo que se usa com frequência para designar o cara que chega para acertar os últimos detalhes e garantir o acordo. Ele não ficava agitado e era bom no que fazia. Prático. Safo. Dominique avançou aos poucos. E então uma coisa incrível aconteceu. Algo quase desastroso. Quando estava falando com Dominique, Chris Watts ouviu o som de uma ferramenta elétrica perfurando a parede atrás dele. Era um dos nossos caras da TARU tentando plantar um microfone ali dentro, precisamente no lugar errado, precisamente no momento errado. Chris Watts já estava agitado bastante depois de seu parceiro se entregar daquela maneira e deixá-lo sozinho sob cerco. Ao escutar nosso cara furando a parede, ele explodiu. Chris Watts respondeu como um pitbull acuado em um canto. Chamou Dominique de mentiroso. Dominique permaneceu imperturbável. Manteve a calma enquanto Watts se enfurecia do outro lado da linha, e sua serenidade acabou levando o cara da fervura para o fogo brando. Em retrospecto, foi uma manobra tola tentar pôr um microfone dentro do banco naquele último estágio, uma manobra nascida da frustração e do pânico. Havíamos conseguido tirar um dos assaltantes, mas agora perdíamos parte do controle. Assustaram o único bandido restante, que poderia ser um cara descontrolado, não sabíamos, foi uma má ideia. Quando Dominique começou a trabalhar para acalmar a situação, Chris Watts facilitou as coisas para nós. Ele disse: e se eu deixar uma refém sair? Isso veio como que do nada. Dominique não tinha pensado em perguntar, mas Chris Watts ofereceu uma das funcionárias do caixa, como se isso não fosse nada demais, e para ele, naquele estágio tardio do impasse, acho que não era mesmo. O assaltante talvez imaginasse que uma jogada conciliatória poderia lhe dar tempo para descobrir uma maneira de escapar. Dominique permaneceu calmo, mas aproveitou a oportunidade. Disse que queria falar com a refém primeiro para ter certeza de que tudo estava bem. Então Chris Watts pegou uma das mulheres e a pôs ao telefone. A mulher estava atenta ao que se passava. Sabia que houvera algum tipo de confusão quando Bob decidiu se entregar, mas, embora estivesse completamente apavorada, teve a presença de espírito de fazer uma pergunta coerente sobre a porta. Eu me lembro de pensar que isso mostrou enorme autoconfiança. Ela estava apavorada, era prisioneira, foi tratada com alguma violência e ainda preservava a sanidade mental. Ela disse: você tem certeza de que tem uma chave da porta da frente? Dominique respondeu:
A porta da frente está aberta. E estava. No fim das contas, o que aconteceu foi que uma das mulheres saiu, ilesa, e mais ou menos uma hora depois a outra mulher veio, também ilesa. Estávamos trabalhando para tirar o guarda do banco, mas, pelos relatos das funcionárias, não havia como ter certeza sobre seu estado. Não sabíamos sequer se ele ainda estava vivo. Elas não o viam desde que o assalto fora anunciado naquela manhã. Ele podia ter tido um ataque cardíaco e morrido. Não havia como saber. Mas Chris Watts tinha um último truque na manga. Ele manobrou rápido e, inesperadamente, ofereceu-se para sair. Talvez tenha pensado que poderia nos pegar desprevenidos uma última vez. O estranho em sua súbita aparição foi que ele olhava ao redor, examinando a cena, como se ainda pensasse que havia alguma forma de evitar ser pego. Até o momento em que os policiais o algemaram, seus olhos corriam de um lado para outro, procurando alguma oportunidade. As luzes fortes estavam sobre ele, já rendido, mas em algum lugar no fundo de sua mente maquinadora, fugidia. Chris Watts talvez acreditasse que tinha uma chance. Foi um dia longo, mas entrou para a história como um sucesso. Ninguém se feriu. Os bandidos estavam sob custódia. E eu saí da experiência humilhado por quanto ainda havia para aprender, mas, ao mesmo tempo, estimulado e inspirado pelo poder visceral da emoção, do diálogo e da caixa de ferramentas em evolução no FBI. Essa caixa continha táticas psicológicas capazes de influenciar e persuadir praticamente qualquer pessoa, em qualquer situação. Durante as décadas que se seguiram à minha iniciação no mundo das negociações de alto risco, muitas vezes fiquei impressionado com o quanto condutas aparentemente simples podem ser valiosas. A capacidade de entrar na cabeça e, com o tempo, na pele, do interlocutor depende dessas técnicas e da disposição para mudar a abordagem, de acordo com novas evidências ao longo do caminho, quando trabalho com executivos e estudantes. Para desenvolver essas habilidades, sempre tento reforçar a mensagem de que estar certo não é a chave para uma negociação bem-sucedida. O que faz diferença é ter a mentalidade correta. Como confrontar e encontrar o caminho, sem confronto. Quando me refiro ao espelhamento como uma espécie de mágica ou um truque da mente Jedi, não estou brincando. Essa técnica, de fato, fornece a capacidade de discordar sem ser desagradável. Para considerar quão útil ele pode ser, pense em um ambiente de trabalho qualquer. Invariavelmente, ainda há alguém em uma posição de autoridade que chegou ao cargo empregando uma assertividade agressiva, por vezes valendo-se de intimidação e evocando as suposições verticais de comando e controle da velha escola, segundo as quais o chefe está sempre certo. E não vamos nos iludir, quaisquer que sejam as regras evoluídas da nova escola, em qualquer ambiente, de trabalho ou outro. Sempre será preciso lidar com pessoas rígidas e de mentalidade antiquada que preferem anuência à colaboração. Usar uma abordagem de pitbull com outro pitbull geralmente resulta em um cenário caótico, muitos sentimentos feridos e mágoas. Por sorte, a outra saída para esse imbróglio. Basta seguir estes passos simples. 1. Use a voz de locutor de FM tarde da noite. 2. Comece com desculpe. 3. Espere. 4. Permita que o silêncio se instale. 4 segundos é o tempo mínimo para que o espelho opere sua mágica sobre seu interlocutor. 5. Repita. Uma de minhas alunas comprovou a eficácia desse processo em seu local de trabalho. Seu chefe era impulsivo e conhecido por suas passadinhas, uma prática irritante que consistia em aparecer de surpresa no escritório ou na baia de alguém com uma missão urgente e mal planejada, que resultava em muito trabalho desnecessário. Tentativas anteriores de questionar a prática haviam criado resistência imediata. Dizer que há uma maneira melhor era sempre interpretado por esse chefe como há uma maneira preguiçosa. Uma dessas passadinhas ocorreu perto do fim de um longo trabalho de consultoria que havia produzido, literalmente, milhares de documentos. O chefe, ainda cético em relação a qualquer coisa digital, queria a segurança de ter cópias em papel. Ele passou pela porta da sala da minha aluna e disse: "Vamos fazer 2 cópias de todos os documentos." "Desculpe, 2 cópias?" espelhou ela em resposta, lembrando-se não apenas da voz de locutor, mas usando um tom questionador ao espelhar. A intenção por trás da maioria dos espelhos deve ser: por favor, me ajude a entender. Toda vez que você espelha alguém, ele reformula o que disse, e nunca será exatamente como da primeira vez. Pergunte a alguém o que você quer dizer com isso, e é provável que provoque irritação ou uma atitude defensiva. Um espelho, porém, lhe dará a clareza que você busca, e ao mesmo tempo, indicará respeito e preocupação com o que a outra pessoa está dizendo. "Sim", respondeu o chefe, "uma para nós e outra para o cliente." "Desculpe, então você está dizendo que o cliente pediu uma cópia e que precisamos de outra para uso interno?" "Na verdade, vou checar com o cliente. Eles não pediram nada, mas eu não abro mão de uma cópia. É assim que eu trabalho." "Com certeza", respondeu ela. "Obrigada por checar com o cliente. Onde você gostaria de guardar a cópia interna? Não há mais espaço na sala de arquivos." "Tudo bem, você pode guardar em qualquer lugar", disse ele, agora ligeiramente perturbado. "Em qualquer lugar", espelhou ela outra vez com uma preocupação calma. Quando o tom de voz ou a linguagem corporal do outro é incompatível com as palavras, um bom espelho pode ser particularmente útil. A pergunta levou o chefe a fazer uma longa pausa, algo bastante incomum. Minha aluna esperava em silêncio. "Na verdade, você pode pôr no meu escritório", disse ele, com mais tranquilidade do que demonstrar ao longo de toda a conversa. "Vou pedir ao novo assistente para imprimir isso para mim depois que o projeto estiver pronto. Por hora, faça apenas 2 backups digitais." Um dia depois, o chefe lhe enviou um e-mail que dizia apenas: "2 backups digitais são suficientes." Não muito tempo depois, recebi um e-mail empolgado dessa aluna. Fiquei chocada. "Adoro espelhos. Me pouparam uma semana de trabalho." Você ficará meio constrangido ao tentar o espelhamento pela primeira vez. Essa é a única parte difícil. A técnica exige um pouco de prática. Depois que pegar o jeito, porém, ele se tornará um canivete suíço da negociação, útil em praticamente todos os ambientes profissionais e sociais. Lições-chave. A linguagem da negociação é sobretudo uma linguagem de conversa e compreensão, uma maneira de estabelecer relações rapidamente e levar as pessoas a falar e pensar juntas. É por isso que, se você perguntar sobre os maiores negociadores de todos os tempos, tem uma surpresa. Pense em Oprah Winfrey. Seu estilo merece ser estudado porque Oprah é uma mestra. Em cima de um palco, cara a cara com alguém que ela nunca viu, diante de um estúdio lotado por centenas de pessoas com milhões assistindo em casa, ela enfrenta todos os dias o desafio de persuadir aquela pessoa diante dela, às vezes contra sua vontade ou seus interesses, a falar e falar, até compartilhar seus segredos mais profundos e obscuros, reféns aprisionados em sua mente durante toda a vida. Observe com mais atenção um relacionamento desse tipo depois de ler este capítulo e de
repente você verá um conjunto refinado de habilidades poderosas, um sorriso consciente para aliviar a tensão, o uso de linguagem verbal e não verbal sutil para sinalizar empatia, e portanto segurança, uma certa inflexão para baixo na voz, o emprego de tipos específicos de pergunta, evitando outras, toda uma série de competências até então ocultas que se provarão inestimáveis para você depois que aprender a usá-las. Para relembrar, eis algumas lições-chave deste capítulo. Um bom negociador se prepara, ao entrar, para possíveis surpresas. Um grande negociador tem certeza de que encontrará surpresas. Seu objetivo é usar suas habilidades para revelá-las. Não se prenda a suposições. Encare-as como hipóteses e use a negociação para testá-las com rigor. Pessoas que veem a negociação como uma batalha de argumentos ficam sobrecarregadas ouvindo muitas vozes internas. A negociação não é um ato de batalha, mas sim um processo de descoberta. O objetivo é descobrir tantas informações quanto possível. Para silenciar as vozes internas, faça com que seu foco único e abrangente seja outra pessoa e o que ela tem a dizer. Devagar. Ir rápido demais é um dos erros que todos os negociadores costumam cometer. Se estamos com muita pressa, a pessoa do outro lado pode sentir que não está sendo ouvida. Há risco de minar o entendimento e a confiança que se construiu. Ponha um sorriso no rosto. Quando as pessoas se encontram em um estado de espírito positivo, pensam mais depressa e tendem mais facilmente a colaborar e a resolver o problema, em vez de lutar e resistir. A positividade deixa você e seu interlocutor mais ágeis mentalmente. Existem 3 tons de voz disponíveis aos negociadores. 1. A voz de locutor de FM tarde da noite. Empregue-a seletivamente para apresentar seu argumento. Use uma inflexão para baixo na voz, mantendo-a calma e lenta. Quando você faz isso da maneira correta, cria uma aura de autoridade e confiança, sem deixar o outro na defensiva. 2. A voz positiva brincalhona. Deve ser sua voz padrão. É o tom de uma pessoa tranquila, agradável. Sua atitude é